Muito bem, olá a todos. Hoje eu vou estar apresentando mais um trabalho, mais um estudo relacionado ao vídeo anterior, no qual eu mencionei sobre a família de José, para que com isso haja uma melhor compreensão no que eu venho mencionando sobre o diabo não existe, Satanás não existe, como a religião vem ensinando ao longo dos tempos. Este ser maligno tentando as pessoas ao redor, isto é o engano da religião. A religião criou isto ao longo dos tempos. Vou pedir que todos compartilhem, inscrevam-se neste canal, comentem, para que assim tenha maior crescimento. O que eu quero mencionar hoje é sobre José, sobre a traição que houve ali entre Jacó e Esaú, mostrando que isto simplesmente foi um desejo carnal, um desejo do ser humano em alcançar melhor ou maior destaque, sendo ele financeiro, sendo ele em uma melhor visibilidade. Podemos entender, olhando desde o princípio do que está escrito dentro do texto sagrado cristão, que já houve uma traição entre o casal em relação a Deus, que foi Adão e Eva. Ambos traíram a confiança de Deus. Logo em sequência, seus filhos Abel e Caim, também houve uma traição, a qual resultou em morte. Olhando estes dois acontecimentos, percebemos que houve ali traições por poder. Adão e Eva, porque desejavam ter poder de conhecimento. Abel e Caim, houve um desejo ou uma inveja de Caim para com Abel. Chegando agora na família de José, Jacó, seu pai, que é conhecido depois como Israel, houve uma traição entre ele e seu irmão Esaú. Jacó traiu seu irmão por um objetivo único: destaque e poder financeiro. Não foi Deus que ordenou a Jacó que traísse a seu irmão. Não foi Deus que ordenou a mãe de Jacó que o convencesse a trair seu irmão. Isto foi um plano humano. Foi um plano carnal, no qual sempre existe e percebemos que vai continuar existindo esta ambição por poder e destaque. Não que há um ser maligno fazendo com que o ser humano torne-se mal. O que faz com que o ser humano torne-se uma pessoa má é justamente seu desejo por cobiça, por destaque, por desejo de se sobressair em relação ao outro
E isto gera maldade do ser humano. Em relação ao que aconteceu com o passar dos tempos, relacionado à família de Jacó, que é conhecido como Israel também, percebemos que depois que José foi vendido como escravo, ele foi para o Egito, tornou-se governador, governou por um grande período o Egito, mas após a vinda de seus familiares, de Jacó, seus filhos e sua descendência, após a morte do faraó, a qual José fez parte governando, morreu. Então o povo, este povo que foi crescendo ao longo dos anos, tornou-se numeroso e todos sabem, quando digo todos, são aqueles que acompanham, que são cristãos, que leem a palavra, que entendem, todos sabem que este povo tornou escravo do Egito, que futuramente precisou de uma intervenção divina, no qual Moisés fez parte, para libertá-los. Mas o que é importante entendermos é que ali houve uma consequência dos atos que haviam sido feitos desde o princípio, incluindo a traição de Jacó, incluindo a traição de seus irmãos para com José e com seu pai, que eles traíram seu pai, mentiram para seu pai em relação a José, no qual eles mencionam que José havia sido morto, mas foi vendido como escravo. Então todas essas traições, obviamente que iriam no futuro próximo gerar consequências ruins para com eles. E foi o que se deu. Traíram, houve engano, houve mentira, houve inveja, houve diversas situações ali no qual desagradou a Deus essas ações e futuramente resultou na escravidão de seu povo. Mesmo que José não teve participação, não teve culpa, sendo ele um homem justo para com Deus, mas a sua descendência, sendo eles netos de Jacó, os filhos de Jacó, os seus filhos, seus netos, todos eles pagaram preço alto por conta de tais absurdos que foram cometidos ao longo do tempo. Então não houve ali Satanás, não houve ali Lúcifer fazendo com que as pessoas ficassem más umas com as outras. O que houve sempre ali foi desejos humanos, no qual gerou em várias traições, em várias mentiras, enganos, assim como podemos perceber até os dias de hoje, que acontecem guerras, aconteceram muitas guerras e ainda irão acontecer outras, no qual o objetivo destas guerras são destaque e poder. Sem estes desejos não haveriam guerras. Mas o que ocasionou as grandes guerras, as grandes traições, inclusive ali relacionado à família de José, foi o desejo por poder, cobiça. Não que há ou que houve um ser maligno tentando as pessoas. Não que Deus convenceu ou convence que as pessoas tornem-se mal. Isto é consequência de nossos atos, de nossas atitudes, na qual ao longo dos tempos vamos produzindo e os resultados virão. Por isso que a palavra de Deus diz: ame o teu irmão como a ti mesmo. Ame a Deus acima de tudo. Deus nunca ordenou que as pessoas se odiassem. Isso sempre houve desejo humano em relação a tais atitudes. Ok? Que fique um pouco mais esclarecido
Nos próximos vídeos eu vou estar mencionando um outro assunto. Eu vou trocar um pouco esta ideia agora de Satanás, vou passar para um outro assunto que está relacionado ao dízimo, para que as pessoas venham ter uma outra análise relacionado a um outro tema, ok? Até a próxima.